fala também, que eu acho que para você que está em casa é interessante, você fala sobre a vibração do umbral. E aí eu queria dizer assim, eu entro na vibração do umbral ou pode ser que algum espírito obsessor me puxa para essa vibração? Tá, bem legal que você perguntou, até fiz um Reels essa semana bem interessante, porque o umbral é uma dimensão, para quem não sabe, o umbral é uma dimensão paralela, existem muitas dimensões paralelas. Aliás, vamos lembrar que a física quântica já reconhece cientificamente a existência de 22 dimensões. Então, assim, a dimensão já não é só um Eu parei campo... na 12, nem sabia que tinha 22. Exatamente. O que eles óbvio, não confirmam a existência de seres, vida nessas dimensões, que não é um campo ainda da física quântica. Sim. Mas obviamente que, por exemplo, existe um experimento da física quântica, que é o que gerou o termo salto quântico, Sim. que a partícula do elétron está circulando um núcleo. Quando ela recebe muita energia, ela pode desaparecer, ela vai para uma outra dimensão e reaparece numa órbita maior. O que é interessante isso para nós? A gente faz uma analogia, porque nós conseguimos isso. Quando ganhamos energia, o quantum de energia. E o que é esse quantum de energia? É a mudança, é uma elevação de frequência de sentimentos e uma captação de energias da natureza, do cosmos, do sol, do ar, o prana, tudo que você absorve de energia. Quanto mais você é energético e direciona bem essa energia, você tem mais poder na mudança da realidade. Mas voltando para o umbral. Então a questão do umbral, por exemplo, se a pessoa está num padrão ruim, derrotista, com medo, inseguro, tudo vem de traumas, por isso que tem que curá-los, como a gente estava conversando. Se a pessoa está nesse padrão, ela não precisa nem morrer para ir para o umbral, ela já está. Porque não parece que todos nós aqui no mundo físico estamos na mesma dimensão, mas não estamos. Uhum. Estamos em frequências diferentes. E aí a pessoa entra nessa frequência do umbral. O umbral é um local denso, astral, denso, de passagem para quem desencarna, mas não se tornou um lugar fixo de muitos obsessores, que você citou. Sim. E as pessoas encarnadas ficam ligadas ao umbral, mesmo estando em corpo físico. Por isso que tem pessoas que você fala, puxa, a energia dessa pessoa pesada, é densa. E por outro lado você encontra outras que você fala, pô, que leveza, que gostoso conversar. Sim. Né? Você falou uma coisa, eu lembrei de alguns ambientes que você entra que até a luz é mais amarelada, né? Fica mais pesado mesmo, sim. né? Sim. Você sente, mesmo que você não veja. Aliás, eu falo sempre, enxergar é possível, por clarividência. É uma capacidade humana, todos são médiuns paranormais, é até legal destacar isso. Todo mundo. Não tem exceção. É da natureza humana. 100% das pessoas são médiuns e paranormais. A questão só é dar atenção e desenvolver se quiser. Que legal. Então qualquer pessoa, você que está em casa, você pode ser um paranormal. Olha que interessante. E usar isso para o dia a dia. Porque é isso que eu direciono muito no meu trabalho, Ale. É tipo, não ficar focado só em trabalhos assistenciais. Sim. É um caminho, tudo bem para quem se sente bem nisso, mas não é o único. Você, por exemplo, inspirado com o mentor do teu lado, e você tem, obviamente, você está aqui trazendo insights fantásticos, você está ajudando as pessoas. O teu mentor, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, né? Teu mentor sabe o que a egrégora de pessoas que hoje acompanha o teu podcast precisa. Sim. Então eles te inspiram, você joga a pergunta para mim. É um baita de um trabalho em equipe, não só a equipe física que você tem, mas uma equipe extrafísica, uma equipe astral também. Às vezes eu sinto um calorzinho aqui, eu falo que o Bluetooth está aberto. Muito a ver com intuição, Gabi, né? Gabi. Muito a ver com intuição e que também todo mundo tem. E o que é legal, Gabi, entender, que muita gente não se atém, é que a intuição é um canal de receber ideias, mas podem ser ideias boas ou ruins. Então sua frequência determina isso também. A intuição é um primeiro passo desse contato. Tem a intuição, um pouco mais que isso é inspiração, e um pouco mais que isso é telepatia. Você começa a conversar diretamente com o mentor, como a gente está conversando agora. Sim, sim. E às vezes até com uma outra pessoa, né? Eu tenho algumas pessoas, inclusive amigos, que eu falo, a pessoa fala, cara, tava pensando nisso. Exato. Sim. E é um assunto aleatório. Telepatia, tanto positiva quanto negativa. Por exemplo, primeiro, um preceito fundamental da espiritualidade. Energia não tem distância.
Você não precisa estar perto fisicamente de alguém para sentir a energia dela. Entende? Isso não, a energia não tem distância. Por isso que você pode, às vezes, no meio do dia, sozinho em casa, passar mal e não é físico. Tem uma baita, por exemplo, sinais que aí o pessoal pode até identificar. Falei que todo mundo é médium, né? Então, deixa eu dar uma dica. Dor na nuca, tem um chakra que é mediúnico aqui. Quando alguém está pensando em você negativamente, pega na nuca. A dor na nuca e dor no meio das costas, que é um chakra mediúnico. Aquilo de orelha queimando... Tem sentido. Também tem sentido? Tem sentido porque quando a energia vem na nuca, você sente aqui as orelhas esquentarem. A carga energética. Então parece Vocês tinham que ver a cara que a Gabi fez agora. De eureka, né? Exato. Mas é assim, exatamente, tem sentido. Porque tem algumas coisas que se fala no popular que são crendices. Certo. E eu sou muito criterioso em sempre ensinar o que tem sentido e o que não tem. Você conhece meu trabalho, você sabe. Mas assim, isso tem sentido. Porque tem a ver com o chakra nucal, a gente chama de chakra nucal, que é o chakra telepático. Por exemplo, se alguém pensar e sentir coisas boas sobre você, o sentimento vem nas costas porque ele é um polo do cardíaco. Certo. O chakra do sentimento. Nas costas ele é receptivo. Então, se eu tiver aberto a isso, cheguei numa reunião, eu não conheço ninguém, sentei na mesa ali. Se eu tiver ligado nisso, eu vou saber se estão abertos, se estão fechados, o que estão pensando. Perfeito, mas é isso que eu estava colocando sobre o bom uso da paranormalidade, da mediunidade no dia a dia. Sim. As pessoas têm que, eu falo que eu quero democratizar a mediunidade, porque as pessoas têm que entender que é bom para lidar com as crianças, com os filhos, entender o processo de alteração de humor que tem a ver com a mediunidade, entendeu? Pelas influências obsessivas, potenciais, ou cargas de energia negativa de ambientes. Então na verdade, a mediunidade, o conhecimento sobre a mediunidade, eu sou um espiritualista universalista, não sigo nenhuma visão religiosa. Sim. Eu tenho uma visão mais ampla, né? Exatamente me permitindo estudar de tudo, associando filosofia, metafísica, psicologia. E eu vejo na espiritualidade uma filosofia de vida mesmo. Sim. Que favorece tudo, a parte material, a parte de relacionamentos, a educação dos filhos. Sim. Então, realmente, você ter amparo, eu digo ter amparo, o que quer dizer? Ter conexão com seus mentores. Sim. Isso é fundamental. Tem uma coisa que, assim, às vezes eu percebo que tem vou falar um espírito obsessor ali, sim. Eu saco quando vem um pensamento que jamais viria de mim. Certo. E olha que eu sou um baita de um espírito de porco na sacanagem. Mas tem hora que eu falo, nem eu pensaria isso, tá maluco? Aí eu falo, tem alguém soprando alguma coisa aqui em mim, tem alguém jogando alguma coisa aqui. O que você colocou, uma bela dica para as pessoas de autopercepção. Sim. Porque me perguntam muito isso, eu abro as caixinhas no Instagram, como eu vou diferenciar o que é o meu pensamento, o que é o pensamento? A questão é que as pessoas não têm um exercício que eu oriento muito para as pessoas, meditativo. Certo. Exercícios onde ela ajuda, relaxa e procura ajudar a mente a ficar limpa, a limpar a mente. Quando você tem esse tipo de exercício, vai ficando cada vez mais claro quando é um pensamento que você gerou a lógica ou quando uma coisa vem do nada, positiva ou negativa. Negativa, como o exemplo que você deu da obsessão. Se for positiva, é seu mentor. É o meu mentor. Entendi. Exatamente. Então eu consigo perceber. O que você consegue perceber é o que eu tanto falo para os meus alunos. Olha, fica atento, porque o pensamento intuitivo, ele vou até explicar que acho que vai ficar legal, ele é desconexo com a lógica. Ele vem como um insight. Só que quando é positivo, a gente chama de insight. E quando é negativo, a gente acha que é a gente que está pensando besteira. Sim. Entendeu? Não, é um insight negativo. É uma coisa que está sendo captada, é um pensamento fora da linha lógica que vinha sendo desenvolvida por você. Entendi. Por isso que é possível, como você citou, perceber o que é teu e o que não é.